CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns estão todos debaixo do mesmo teto. O que vai acontecer? Bom, com certeza só pode acontecer confusão. Isso e mais, Jade Cargill no ringue pela primeira vez lutando em simples depois de muito tempo. Piper Niven lutando contra Zelina Vega. Jacob Fatu e Braun Strowman finalmente se enfrentando no ringue. Tudo isso e muito mais nesse episódio do SmackDown. Então vamos fazer esse resumo porque olha, teve muita coisa interessante. Então vem com a gente, vamos conversar sobre o SmackDown do dia 21 de março de 2025. Mas antes, não deixa de fazer aquelas coisas que todo mundo aqui no YouTube pede. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos novos vídeos. E o mais importante, assiste esse vídeo do início ao fim, porque é isso que vai fazer com que o YouTube continue a apresentar o nosso canal para novas pessoas, para que a gente possa continuar crescendo e possa se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa no mundo. Então vem com a gente e vamos conversar sobre o SmackDown de 21 de março de 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E antes da gente começar esse resumo, deixa eu agradecer a todos vocês que têm dado audiência para o nosso canal, todos vocês que se inscreveram no nosso canal, um meu muito obrigado, todos os seus comentários têm sido muito carinhosos e eu leio cada um deles. Todos esses comentários têm nos ajudado a nos dar um gás, nos dar energia para que a gente possa continuar produzindo vídeos, produzindo conteúdo para vocês, para todos nós. Então, desde já, muito obrigado. E eu postei um vídeo no canal falando sobre como que começou a nossa história, como é que a gente chegou aqui, como é que eu me senti quando na semana passada o nosso canal finalmente foi descoberto pelo algoritmo do YouTube. Então, se você estiver interessado em como se fosse um bate-papo sobre o nosso canal, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu tenho certeza que talvez vocês se interessem sobre saber como é que começou tudo isso e como é que eu me senti na semana passada, quando finalmente o canal foi descoberto. Mas voltando para o SmackDown dessa semana, o show ele foi muito interessante porque teve algumas histórias que foram desenvolvidas e duas lutas foram marcadas para o WrestleMania, sendo que essas duas lutas já eram conhecidas, assim, já se imaginava que elas aconteceriam. O show ele começa com o Randy Orton. Randy Orton ele vem para o ringue. A gente já imaginava que ele iria fazer alguma promo em relação ao Kevin Owens, só que antes de ele ir para o ringue, o Kevin Owens aparece, a música dele toca, surpreendendo o Randy Orton. E o Kevin Owens ele chega e ele basicamente na promo dele ele pede desculpas pro Randy Orton, falando o seguinte: olha, o que eu fiz com o Sami Zayn, o que eu fiz com o Cody Rhodes, eles mereceram. Agora, o que eu fiz com você, você não mereceu. Eu tava frustrado e tudo mais. Você não mereceu, você não merecia ter sido atacado por mim. Então, vamos fazer o seguinte, olha, você me desculpa, eu reconheço meu erro. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar no tempo, quando a gente era dupla, e vamos para WrestleMania lutar pelo campeonato de duplas, para a gente tentar ser campeão de duplas. Aqui foi legal, interessante, porque quando o Kevin Owens falou isso, estava dando a impressão que ele iria desafiar o Randy Orton para uma luta na WrestleMania. E aí o que aconteceu foi que o Randy Orton ele chegou, falou: deixa eu pensar um segundo, não. E aí ele começa a destrinchar o Kevin Owens. Ele fala: olha, desde que você me deu o Pile Driver, vozes surgiram na minha cabeça e elas estão falando comigo. Então, assim, é interessante ver como pela primeira vez o Randy Orton ele está incorporando no seu personagem, na sua persona, a música dele. Né? Tradicionalmente, a música dele falava sobre uma fase da carreira do Orton. Foi quando a música dele mudou, aonde ele começou a dar o punch na cabeça das pessoas, né? Porque era como se ele ficasse totalmente transtornado das ideias e ele fizesse algo que ele não queria. Daí que vem essa história de que as vozes falavam na cabeça dele por causa da música. A música dele fala isso, né? I hear voices in my head, they talk to me, they understand, they talk to me. Ou seja, eu ouço vozes na minha cabeça, elas falam comigo e eu entendo isso, né? Então, pela primeira vez, o Randy Orton está falando sobre
a música que é a música de entrada dele e sobre essa questão de que é como se ele ouvisse vozes que mandassem ele fazer coisas que ele não gostaria. No caso, ele ser mais agressivo e dar o punch. Então, é legal ver o Randy introduzindo isso na persona dele. Ele basicamente ele fala que ele vai acabar com a raça do Kevin Owens, que ele vai ter a maior felicidade de dar um punch na cabeça dele e arrancar a cabeça dele do pescoço. E ele fala que ele deseja chutar o traseiro do Kevin Owens na WrestleMania. Então, enquanto que o Kevin Owens ele pede uma luta pelo campeonato de duplas, o Randy Orton ele basicamente desafia o Kevin Owens para uma luta na WrestleMania 1 contra 1. E depois, mais pra frente no show, a gente recebe a confirmação que a luta irá acontecer. Então, tá marcado pra WrestleMania, Randy Orton e Kevin Owens. Só que a gente ainda não sabe do Sami Zayn. A gente não tem informação de onde o Sami Zayn vai entrar nessa história. E é possível que o Sami Zayn apareça nessa história. Agora, qual vai ser a participação dele, a gente não sabe. Se a WWE ela for resolver surpreender a gente, eu diria até que eles poderiam fazer com que o Sami Zayn voltasse e atacasse o Randy Orton e virasse vilão. Mas eu confesso que eu não gostaria disso não. Eu vou soltar um vídeo essa semana explicando sobre isso. Eu vou soltar um vídeo sobre o Sami Zayn e da minha opinião de que o Sami Zayn ele é o underdog perfeito para a WWE e eles estão sentando numa mina de ouro. Então eu vou explicar mais sobre isso nesse vídeo que eu vou lançar, mas desde já eu digo que assim não seria o caminho fazer o Sami Zayn virar vilão nesse momento. Depois desse segmento, a gente teve a primeira luta. E assim, a WWE ela adora botar junto lutadores que estão em disputa, que estão em meio de feuds, como se fala nos Estados Unidos, e colocarem eles em duplas, em lutas de duplas. E eles fizeram isso. Nessa semana eles botaram o Drew McIntyre junto com o Shinsuke Nakamura para lutar com o Damian Priest e o Jimmy Uso. E é muito interessante como que o Jimmy Uso ele não está. Ele quase não tem hype. É muito interessante como que, enquanto o Jey Uso ele é vibrado e celebrado pelo público, o Jimmy Uso ele tá praticamente esquecido, né? Então, assim, é interessante como é que, assim, um mero gesto que faz o público participar acaba fazendo com que o público chegue junto e vibre com a pessoa. E eu vou falar sobre isso mais para frente no show, porque isso vai acontecer de novo. Mas em todo caso, essa luta ela acontece e assim é uma de várias lutas que acontecem no show, nesse show especificamente, que não tem muito a comentar. Foi uma luta de televisão tranquila, em que no final das contas, no final da luta, o Damian Priest faz o pinfall no Shinsuke Nakamura. E aí eu confesso assim que eu fiquei com pena, porque o Shinsuke ele saiu de campeão norte-americano para ser o cara que vai tomar o pin numa luta para evitar que tenha uma decisão entre o Damian Priest e o Drew McIntyre, porque esses dois certamente vão se pegar na WrestleMania. E logo depois da luta, o Drew McIntyre ele ataca o Damian Priest de novo. O Damian Priest ele cai nas cordas e o Drew McIntyre vai e acerta um Claymore no Damian Priest, fazendo o Damian Priest cair e ficar de olho aberto como se ele tivesse uma concussão. O Damian Priest ele tá ficando tá saindo muito fragilizado nesse field, porque toda semana praticamente o Drew tá saindo por cima. Então é um problema que eles vão ter que resolver, cara, porque eu não sei se eles estão querendo criar simpatia pelo Damian. Eu vou dar minha opinião em um outro vídeo sobre o Damian Priest, mas eu acho que ele como mocinho ele é péssimo. Na minha opinião, eu acho que ele tem que voltar a ser a persona dele, a aura dele, aquele personagem da Judgment Day, aquele personagem meio demoníaco que foi introduzido pelo Edge quando ele criou a Judgment Day, é muito melhor do que esse Damian Priest mocinho, sinceramente. Ele perdeu muito da aura dele quando ele se tornou mocinho. Depois dessa luta e depois desse ataque, nós temos uma cena nos bastidores do Braun Strowman com o LA Knight. O Braun Strowman tá usando ali um elástico para poder dar um pump, né, na musculatura. A gente sabe que os lutadores fazem isso para ficar melhores nas câmeras.
e ele fala que ele espera que o Braun Strowman vença o Jacob Fatu. E aí o Braun Strowman fala o seguinte, que ele conversou com o Nick Aldis e ele ouviu que quem vencesse essa luta seria o desafiante do LA Knight pelo título norte-americano na WrestleMania. E isso é muito interessante. E isso vai ser determinante para o que vai acontecer mais para frente na luta entre o Jacob Fatu e o Braun Strowman. E a gente vai saber sobre isso já já. Porque antes da luta entre os dois, tem uma entrevista com a Tiffany Stratton e a Charlotte Flair naquele estilo de tela dividida. O Joe Tessitore, ele tá na mesa e ele faz a entrevista com as duas, uma entrevista remota. E tá lá a Tiffany e tá lá a Charlotte. E é uma entrevista legal, dá um backstory, né? Dá um pano de fundo para essa rivalidade entre as duas, porque, e a gente já sabe disso, existem nas mídias sociais fotos das duas juntas. As duas são amigas na vida real. E na história, a Tiffany ela comenta que a Charlotte apoiava ela no começo da carreira dela, nos treinamentos. E é bem provável que a Tiffany tenha ajudado a Charlotte na sua recuperação. Isso ela não fala, mas é bem provável que na recuperação da Charlotte do problema no joelho, a Tiffany tenha ajudado. Então elas trazem essa história para o field delas, né, para a disputa delas, e falaram assim: olha, poxa, você falou que eu era alguém que estava destinado ao estrelato, que eu era alguém que merecia estar aqui, e aí como é que você chega e você me joga para baixo? Né? E assim, a Charlotte, ela todo tempo botando a Tiffany para baixo, falando que ela não é especial, que todo mundo fica comparando a Tiffany com a própria Charlotte. E isso faz sentido, porque a Charlotte ela foi a primeira lutadora dessa revolução da luta feminina que surgiu com as Four Horsewomen, né, com as quatro cavaleiras do Apocalipse, né, que foi a primeira a apresentar golpes ginásticos de altíssima complexidade nas suas lutas, né? Então, ela com certeza ela estimulou várias atletas vindas da ginástica a tentarem a luta livre. E a Tiffany Stratton é uma delas. Então, a Charlotte ela fica falando sobre isso e a Tiffany ela chega e fala: olha, você, olha, eu não quero saber se você tá achando o que você tá achando. A verdade é que eu sou a campeã. Ninguém vai se dobrar a você e todo mundo sabe que todo mundo tá correndo no meu tempo, né? Todo mundo tá correndo no Tiff Time. Então, foi legal ver a Tiffany tendo a última palavra nessa entrevista. Apenas me chamou a atenção que a Charlotte ela ficou interrompendo um pouco a conversa. Eu não sei se foi para tentar dar um pouco mais de veracidade na coisa ou se a Charlotte tá bancando, tá dando uma de difícil de novo. A Charlotte ela tem alguns probleminhas às vezes com algumas lutadoras, porque ela quer se aparecer um pouquinho mais nas cenas, nas lutas. E já teve lutadora reclamando de que ela é meio difícil. Tanto é que teve uma situação emblemática de uma luta que a Charlotte começou a apanhar da Nia Jax de verdade no meio do ringue por causa de uma situação de luta que a Charlotte ela não executou corretamente, deixou a Nia Jax mal na cena e a Nia começou a descer a pancada na Charlotte. Assim, a Charlotte ia apanhar muito, porque a Nia Jax é muito forte. Né? E aí depois as duas conseguiram se emendar e tudo mais. Mas foi muito feio aquilo. Então, eu não sei se a Charlotte tá aprontando aqui, tava ao vivo, né? Mas, enfim, a gente tem que buscar ver os próximos capítulos se é isso mesmo ou se apenas faz parte da história. Depois disso, nós tivemos a luta do Jacob Fatu contra o Braun Strowman. E aqui chama a atenção que foi uma luta legal, foi uma luta interessante, mas de novo, não foi uma luta assim que a gente possa dizer, oh meu Deus, que luta. E isso parece que foi um padrão do show dessa semana. Eu não sei se a WWE estava tentando dar uma diminuída na temperatura dos shows, tendo em vista toda a quantidade de shows totalmente imprevisíveis que a gente teve.
a gente teve 6 shows seguidos, onde 4 títulos mudaram de mãos. Então, parece que a WWE voltou a um show normal. Então, e essa foi uma luta normal. Podia ser uma luta muito melhor, podia, porque esses dois, eles têm capacidade de ter uma grande luta. Mas a história da luta veio no final, quando o Tamatonga ele invade o ringue e o Jacob Fatu, ele. Isso logo depois que o Braun Strowman dá um Spinebuster no Jacob. E aí o Tamatonga ele vem, o Braun Strowman pega ele, e aí o Solo Sikoa entra no ringue e ataca o Braun Strowman. E isso faz o juiz mandar tocar o sino. E por que que isso é relevante? Depois de toda essa situação em que o Tamatonga ataca o Braun Strowman, o Solo Sikoa ataca o Braun Strowman, o Jacob Fatu ele fica olhando, meio que assim, não sei se ataca, se não ataca, depois ele ataca, aí vem o LA Knight, o LA Knight tinha falado nos bastidores pro Braun Strowman que ele ia ficar de olho pro caso de da New Bloodline vir atrapalhar a luta. Ele vem, ele ajuda a expulsar a New Bloodline do ringue, e aí quando eles estão saindo do ringue, o narrador ele chega e dá o resultado, e ele fala, o vencedor por desclassificação, Braun Strowman. E por que que isso é relevante? Porque o Braun havia falado que quem vencesse a luta iria enfrentar o LA Knight pelo título norte-americano na WrestleMania. E quem venceu a luta foi o Braun Strowman. Então, tecnicamente, e apesar de ainda não ter sido confirmado, Braun Strowman e LA Knight vão se enfrentar pelo título norte-americano na WrestleMania. E por que que isso é relevante? Porque essencialmente o Solo Sikoa custou ao Jacob Fatu a disputa do título. Ele basicamente ferrou com o Jacob Fatu. Então, isso acaba causando um estresse gigantesco entre o Jacob e o Solo Sikoa. E a gente vai ver depois no show, com o Jacob Fatu destruindo tudo em volta dele, o Solo Sikoa dizendo que ele estava querendo ajudar o Jacob, e o Jacob, irritadíssimo, se coloca na cara do Solo e fala que ele não queria ajuda, não queria ninguém se metendo nos seus negócios e falando para o Solo Sikoa prestar atenção no que ele está fazendo. Então, o que está se avizinhando, o cenário que está se avizinhando, é uma luta entre o Jacob Fatu e o Solo Sikoa. A gente já desconfiava disso, né, pelos shows anteriores. Agora, a gente não sabe se vai ser uma luta somente entre os dois ou se de repente eles vão ser inseridos no cenário do campeonato norte-americano. Por quê? Porque a vitória do Braun Strowman foi por desclassificação, ela não foi uma vitória legítima, ela não foi uma vitória por pinfall ou submissão. Então a gente vai precisar de um pequeno esclarecimento sobre isso, para saber se esses 4 vão ser envolvidos numa luta só ou se vai ter 2 lutas separadas, uma luta do LA Knight com o Braun Strowman e uma outra luta entre o Jacob Fatu e o Solo Sikoa. Depois disso, nós temos uma entrevista da Cat Kelly com a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues nos bastidores, onde ela pergunta sobre a Jade Cargill, se ela ainda tem um problema com a Jade Cargill e tudo mais. E aí a Liv fala, olha, a Jade, ela fez todo mundo crer que fui eu que ataquei ela e não a Naomi. Então, isso significa que a disputa entre nós se tornou pessoal. E por isso que eu ainda tenho um problema com ela. Normal, legítimo a forma como a Liv Morgan está encarando a situação. E foi um bom pano de fundo para o que viria a seguir. Depois disso, nós temos uma luta da Piper Niven com a Zelina Vega. Se vocês se lembram, na semana passada, teve uma conversa nos bastidores e a Chelsea Green estava sendo entrevistada com a Piper Niven e a Alba Fire, e a Zelina Vega veio e disse que iria desafiar a Chelsea Green pelo título norte-americano. E aí a Piper Niven chegou e disse o seguinte, olha, para você enfrentar a Chelsea, você tem que passar por mim. Então, nessa semana, essa luta foi marcada e, novamente, foi uma luta que e principalmente essa luta, eu olhei e falei assim, não casou bem. A luta não casou bem. Por quê? Primeiro, a Zelina Vega, ela é baixa e não é um demérito, pelo amor de Deus, eu não tô querendo fazer nenhum tipo de demérito com relação à altura ou à força física das lutadoras, longe disso. Mas a Zelina Vega, ela é baixa e ela não tem força.
E ela tem um pouco de agilidade, mas ela também não é extremamente ágil como lutadora. Então, a Zelina Vega, ela casa melhor com lutadoras que são mais ou menos do porte físico dela, que tenham também agilidade, para que ela possa ter uma boa luta. Só que a Zelina Vega, ela foi colocada contra a Piper Niven, que é uma lutadora forte, pesada. Ela não é tão ágil quanto outras lutadoras, por exemplo, como a Nia Jax. E, e ela às vezes ela dá uma alentada nas lutas. Ela não é uma lutadora que tem uma capacidade física de ter lutas muito velozes. Ela precisa ter uma luta mais lenta, mais cadenciada para conseguir ter uma boa luta. E aí ficou uma luta, cara, que assim foi chata, cara. A luta das duas não casou bem. Tem vezes que acontece isso. Você pega duas lutadoras que de repente com boas adversárias fariam uma boa luta e quando você bota as duas uma contra a outra não casa. E cara, a luta foi muito chata, foi muito ruim, sinceramente. Assim, as duas não deveriam ter sido colocadas uma contra a outra. No final das contas, para piorar a situação, que assim, na minha opinião, piora a situação porque não faz sentido para o que estava se avizinhando, para o que estava sendo proposto. A Piper Niven ganha da Zelina Vega limpo, né? Então, assim, tá, tudo bem, a Chelsea Green e a Alba Fire distraem a Zelina Vega? Sim, elas distraem. Mas, cara, a Piper Niven foi e ganhou da Zelina Vega. Então, assim, tipo, o que eles vão fazer agora? Vão botar a Zelina Vega contra a Alba Fire? Não sei. Assim, vão botar ela direto com a Chelsea Green? Pô, não faz sentido. Se a ideia é que ela tinha que vencer a Piper Niven para poder enfrentar a Chelsea Green, né? Acabou enfraquecendo a Zelina Vega. A luta enfraqueceu a Zelina Vega, né? Se para ela ter ganho cancha para desafiar a Chelsea Green pelo título norte-americano, ela teria que ter ganho da Piper Niven, mesmo com todas essas interferências. E ela não ganhou, ela perdeu. Então, assim, é, não houve nenhum tipo de interferência que ela fosse atacada, assim, poxa, o juiz estava de costas, ela recebeu uma cadeirada, uma sentada. Não, não aconteceu nada disso. Então, assim, o segmento e a história, sinceramente, eu acho que não tá levando a lugar nenhum. Eu acho que poderiam colocar uma outra lutadora nesse cenário aí. Por que não a pessoa que dá a entrevista logo depois? Bom, tudo bem, ela tá envolvida numa história, mas de repente pra frente eu acho que vai ser o fim que vai acontecer, porque a pessoa que aparece depois é a Jade Cargill. E ela tá se alongando nos bastidores. A Cat Carey pergunta se ela tá pronta para enfrentar a Liv Morgan, e ela diz que sim, e também que ela vai mostrar para Naomi um preview do que ela vai fazer com ela quando ela destruir a Liv Morgan. E aí a luta que vem a seguir é a luta da Liv Morgan com a Jade Cargill. Desde já eu quero dizer o seguinte, que eu preparei um vídeo lindo para postar na semana que vem, aonde eu falo que a Jade Cargill ela não está preparada para o cenário da WWE, que ela precisa ainda melhorar algumas coisas. E eu desde já convido vocês para assistir esse vídeo. Mas o que eu vou fazer é uma meia-culpa, que é que ela fez uma boa luta com a Liv Morgan. A grande questão é que a Jade Cargill, eu vou falar isso no vídeo, tá? A Jade Cargill ela precisa de uma oponente boa para poder ajudar na luta, porque ela não tem assim uma grande qualidade. Ela seria o que a gente chama na luta livre de uma lutadora stiff, uma lutadora dura. Ela toma alguns golpes e tudo mais, mas ela não parece ter uma grande maleabilidade na luta. Ela precisa ser conduzida na luta. Ela tem alguns movimentos interessantes, mas não tem nada especial assim que a gente tenha visto até agora. Ela tem a força física dela, mas por exemplo, ela, se a gente comparar ela com a Bianca Belair, pô, a Bianca Belair dá de 10-0 nela. Então, assista esse vídeo que eu vou comentar um pouco mais e vou detalhar um pouco mais sobre o que eu acho da Jade Cargill. Mas eu vou dar a mão à palmatória aqui. Ela fez uma boa luta com a Liv Morgan. A luta foi um pouco metódica no começo, mas ela acelerou mais para frente. E o resultado da luta é a chegada da Naomi. E aqui temos algumas coisas interessantes. Primeiro, a Naomi ela vem com uma nova vestimenta para atacar a Jade Cargill. Ela vem com uma roupa, não tem brilho nenhum, aquela história do brilho foi para o espaço. E a roupa ela tá toda envolta em fitas de perigo, aquelas fitas amarelas que as pessoas botam assim para separar as pessoas dos outros.
E é uma vestimenta que o Owen Hart usava quando ele estava em 1999. E ele tinha utilizado um pile driver no Stone Cold que quebrou o pescoço do Stone Cold. Foi sem querer e assim, não deveria ter acontecido, foi um acidente. Mas a WWE resolveu utilizar aquilo como um gimmick pro Owen Hart, e aí ele passou a utilizar uma vestimenta com essas faixas, dando a entender que ele era perigoso, né? E aí ele começou a usar a persona de uma pessoa perigosa que poderia alejar os outros a qualquer momento na luta. Então, a Naomi ela vem com essa vestimenta que faz essa menção ao Owen Hart. E depois disso, ela ataca a Jade Cargill com um cinturão quando a Raquel Rodrigues está distraindo a árbitra. E com isso, a Liv Morgan consegue aplicar o Oblivion e consegue derrotar a Jade Cargill. Então é a primeira derrota da Jade Cargill que eu me lembre, assim, que ela toma um pinfall. Não foi um pinfall limpo, porque houve a interferência da Naomi, mas chama a atenção que eles deram uma baixada de bola na Jade Cargill. E logo depois a Naomi ela entra no ringue e ela começa a dar uma série de socos na Jade Cargill. Apesar de que cada soco passava 1 metro da cabeça da Jade Cargill, a Naomi precisa melhorar um pouco esses ataques dela. Mas ela posa no ringue enquanto a Jade Cargill ela cai do lado de fora e fica caída sofrendo os golpes. E aqui eu quero fazer um elogio à Naomi, porque as feições dela, a expressão facial dela como vilã tá muito boa. É impressionante como a Naomi ela tem uma expressividade quando ela se apresenta. Ela como mocinha, ela toda sorrisos, toda pula, brilhante. Mas cara, ela como vilã, ela transformou o rosto dela, ela entra séria. E você acredita que ela é uma vilã só pelas feições. Então eu quero dar aqui o meu elogio para Naomi porque ela talvez comprove o que eu disse lá no preview da Elimination Chamber, que eu gostaria que a Naomi fosse transformada numa vilã, que eu queria ver ela como vilã, e me parece que isso vai ajudar muito ela. Só pelas feições, pela cara dela e a forma como ela atacou a Jade, talvez isso seja bem positivo para a carreira dela no futuro. Bom, depois disso, nós temos um cenário em que o Drew McIntyre está saindo da arena. A Cat Kelly pergunta para ela por que ele tem continuado a atacar o Damian Priest. E ela fala: olha, o Damian Priest ele é forte, mas ele é estúpido. Ele sempre fica pegando os restos de quando eu sou atacado. E aí ele é uma referência contínua ao fato de que no ano passado, todas as vezes que o Drew foi ferrado pelo CM Punk, foi o Damian Priest que se aproveitou disso. Então por isso que eu vou continuar atacando ele. E aí na saída tem uma cena interessante porque o Drew ele passa pelo Seth Rollins. E aí um fica olhando para o outro, o Seth Rollins entra na arena e o Drew ele faz uma menção assim com a cabeça de negativo e segue a vida. E isso chama atenção porque no ano passado, no WrestleMania 40, o Seth Rollins defendeu o título para o Drew McIntyre, perdendo o título limpo na abertura do domingo da WrestleMania. Então chama atenção porque eles têm um histórico entre eles. Depois disso, nós temos uma promo do Street Profits no ringue, né? O Street Profits eles vão pro ringue e aí eles dão uma entrevista falando sobre como já faz muito tempo que eles não são campeões. Eu nem sabia que já fazia 4 anos que eles não eram campeões de duplas. Eles tiveram muitos problemas de contusões e depois eles caíram um pouco no card, né? Na época ali no finzinho do regime Vince McMahon. Mas eles são campeões de novo. E aí aqui é interessante notar que a promo deles é essencialmente uma promo de mocinhos. Eles estavam com uma pegada e uma persona de vilões, mas eles fazem uma promo de mocinhos. E aí eu não sei se isso tem a ver com o fato de que eles estão na Europa e aí eles estavam mandando uma pra galera e aí o que eu acho mais provável, se eles fizeram isso para que o público se importasse com a luta deles, porque foi uma luta contra o Los Garza, que são vilões. Então seria uma luta de vilões contra vilões. E luta de vilão com vilão nunca casa bem, assim, o público não me engaja. Então pode ser que eles tenham momentaneamente feito essa promo
para eles se apresentarem como mocinhos e fazerem uma luta onde o público torcesse por eles contra os Los Guardians. E a luta acontece, é uma boa luta nessas duas duplas, uma luta bem legal. No começo, o Montesford ele apanha, os Los Garza cortam o ringue e o Montesford apanha. Depois ele faz o hot tag, entra o Angelo Dawkins, ataca os Los Garza, mas os Los Garza também conseguem a vantagem contra ele. Mais pra frente na luta, o Angelo Dawkins faz o hot tag no Montesford e aí o Montesford ele começa a impressionar com os movimentos dele. E assim, o Montesford ele é um dos lutadores mais interessantes no roster hoje, porque ele tem uma qualidade no ringue muito boa, com um potencial que é praticamente intocado por causa das lutas dele de duplas. Então o Montesford ele volta, ele tem um lance que os Los Garza vão jogar ele do alto da terceira corda para ele cair de costas no chão. Ele dá um giro no ar e cai de pé, assustando os dois membros dos Los Garza. E aí no final o Santos Escobar ele tenta interferir, mas ele não consegue. O Angelo Dawkins acerta ele, joga ele para fora. Depois ele acerta um top suicida nele. O Montesford ataca o Angel, bota o Angel no chão, faz aquele frog splash altíssimo dele e vence a luta no 1, 2, 3. Então o Street Profits vencem a luta e basicamente ganham aí mais um pouquinho de cancha para o transcorrer do show. Depois disso nós temos uma conversa do DIY com o Pretty Deadly. E nessa conversa fica claro que o Pretty Deadly vai lutar na semana que vem contra o Street Profits na sua terra natal, em Londres, na Inglaterra. E aí o DIY faz uma proposta para o Pretty Deadly. Eles falam o seguinte: olha, nós podemos vir para o ringue e podemos assegurar que vocês irão vencer a luta e ganharem o título na casa de vocês. A gente só pede que em troca nós sejamos os primeiros desafiantes ao título de vocês. E aí eles falam, yes boy. E aí o Pretty Dead chega e fala, no boy, não, nós não aceitamos, nós vamos simplesmente lutar tranquilamente, normal. E eles saem, deixando o DIY falando sozinhos. E logo depois, o Motor City Machine Gun chega e fala, olha, sejam bem-vindos ao fim da fila. Se vocês quiserem qualquer coisa, vocês vão ter que enfrentar a gente. Então, assim, é legal o que eles estão fazendo com o cenário de duplas do SmackDown, que eles estão criando uma divisão onde fica muito claro quem é que tem que ter chance, quem é que não tem que ter chance. Eu acho que poderiam acrescentar mais uma ou duas duplas a essa divisão, porque essas 5 duplas estão começando a se repetir muito. Mas eu acho legal o que está acontecendo e eu sinceramente acho que na verdade essas 5 duplas vão se pegar na WrestleMania numa luta múltipla. A gente tem que ver o que vai acontecer. Finalmente, depois disso, nós chegamos ao cenário do Main Event, que na verdade é a conversa do Roman Reigns, né? O Paul Heyman ele havia aparecido mais cedo, saindo do seu carro, antes da conversa do Pretty Deadly com o DIY. E quando ele vem pro ringue, ele vem com o Paul Heyman, o que chama atenção, porque os dois eles tiveram aquela cena na jaula lá no Madison Square Garden em que o Roman Reigns ficou irritado quando viu o Paul Heyman falando com o CM Punk. O Paul Heyman estava ali vendo se o CM Punk estava bem no meio do ringue e aquilo irritou um pouco o Roman Reigns. Mas enfim, o Roman Reigns ele entra com o Paul Heyman e aí ele faz toda aquela entrada elaborada dele, inclusive pedindo o microfone pro Paul Heyman. E aí o Paul Heyman fica todo feliz dando o microfone, relembrando os velhos tempos e tudo mais. Então assim, o Roman Reigns ele chega, ele manda a promo dele, e nessa promo ele pede pra Bolonha reconhecer ele fala que ele adora eles, e aí ele fala, olha, eu tô aqui porque eu quero pegar o CM Punk me ferrou no Royal Rumble, e o Seth Rollins tentou me matar, então como o CM Punk tentou me ferrar no Royal Rumble e me ferrou no Royal Rumble, eu ferrei com ele na luta na jaula, no Madison Square Garden, basicamente dizendo que ele deu a vitória para o Seth Rollins para esculhambar com o CM Punk, para ferrar com o CM Punk. E falando que o Seth Rollins tentou matar ele na Royal Rumble, quando deu o stomp nos degraus do ringue, e ele tentou então fazer a mesma coisa
com o Seth Rollins na semana passada. Palavras duras do Roman Reigns, mas até aí nada demais. Nesse momento, o Seth Rollins vem pro ringue, o público cantarola com ele durante um bom tempo, e o Seth fala que, olha, você tá estragando as coisas, você não tem ideia do quão perigoso o CM Punk é, e que o Roman Reigns deveria destruir o CM Punk quando ele teve a chance. Ele deveria ter destruído o CM Punk quando ele teve a chance. Ele fala que ele e o Roman Reigns também não têm capacidade de coexistir juntos, que eles, porém, eles não existem um sem o outro. E aí mostrando que a rivalidade deles é algo que é importante e que realmente um faz o outro crescer. Depois disso, toca a música do CM Punk, né? E aí, assim, é meio engraçado que eles ficam parados olhando um pro outro, assim, dá uns 5 segundos até que a música toque, dá um delayzinho ali. Às vezes dá esses delays, o pessoal fica meio sem graça no ringue, é meio engraçado. Mas, enfim, toca a música do CM Punk, ele vem pro ringue e, cara, assim, a promo do CM Punk assim, são poucas frases, mas é brilhante, cara, porque ele chega e basicamente fala o seguinte, olha, Roman, eu sei que já tem um tempo que você não participa da Royal Rumble, mas deixa eu te explicar, cara. Eu não te ferrei, cara. Na Royal Rumble é cada homem por si só. E se você pensar no Royal Rumble, cara, o CM Punk ele só eliminou o Roman Reigns. Assim, o que ele fez demais, né? O Roman Reigns estava engalfinhado com o Seth Rollins, o CM Punk veio por trás e jogou os dois pra fora, entendeu? Então, assim, o CM Punk não tem nenhuma amizade com o Roman Reigns nem nada do tipo. Mas, enfim, ele manda essa, né? E depois ele chega e fala o seguinte: olha, Paul Heyman, você lembra que você tá me devendo um favor, né? E aí, quando ele vai falar sobre o favor, e aí ele agradece ao Paul Heyman por ter trazido o Roman Reigns para ele, o CM Punk ataca o Roman Reigns. Aí a gente fica sem saber se, de repente, o favor que o CM Punk pediu foi trazer o Roman Reigns para aparecer no show, ou se isso ainda vai ser cobrado. Ficou meio estranho na promo. Mas a gente vai descobrir mais para frente. Isso geralmente os narradores eles vão comentar, ou vai ser dado alguma entrevista sobre isso. E aí a gente também não sabe se vai ter um atrito do Roman Reigns com o Paul Heyman. A gente não sabe se isso já é um sinal de que de repente o Paul Heyman vai trair o Roman Reigns e vai se aliar ao CM Punk. Cara, tem muitas variáveis para essa história do que vai acontecer. O fato é que o CM Punk ele começa a atacar o Roman Reigns começa a sofrer ataque do Seth Rollins, o Seth Rollins começa a atacar o CM Punk e cada um vai rodando, atacando o outro. Então o show basicamente termina com os três se engalfinhando no ringue, até que o Roman Reigns ele pega os degraus do ringue, e ele é muito forte, então ele pega os degraus do ringue na mão e ele acerta os dois, tanto o Seth Rollins como o CM Punk, e aí ele aponta pro logo da WrestleMania mais cedo, durante essa confusão deles, tanto o Punk quanto o Rollins haviam apontado pro logo da WrestleMania. Então, com esse cenário posto e ficando bem claro que os três vão se pegar numa luta de ameaça tripla na WrestleMania, o show se encerra. Então, assim, se a gente pudesse avaliar o show dessa semana, a gente poderia dizer o seguinte, que metade do show foi interessante. Nós tivemos uma luta pelo título de duplas, nós tivemos a Jade Cargill lutando, e nós tivemos a história da luta de ameaça tripla e tivemos a entrevista do Randy Orton com o Kevin Owens no começo do show. Todos esses cenários, eles tiveram algum sentido, porque voltamos, a Naomi apareceu e atacou a Jade Cargill, nós tivemos uma continuação dessa disputa das duplas do SmackDown, e nós tivemos duas lutas marcadas e confirmadas para WrestleMania, que são a luta do Kevin Owens com o Randy Orton e basicamente a luta de ameaça tripla do Roman Reigns, do Seth Rollins e do CM Punk. Agora, o resto do show, cara, não foi bom não. Tá? E aí a gente aqui no canal, a gente sempre tenta ter uma visão bem otimista da coisa, a gente pensa muito mais nas histórias do que nas lutas, mas esse é um show de luta livre, então a gente precisa ter um pouco a gente precisa ter um pouco de criticidade com relação às lutas e dizer, olha, essa semana as lutas não foram boas. E nas últimas semanas, o que a gente tem visto é que o SmackDown ele tem deixado a desejar em relação ao Monday Night Raw.
tá? O Monday Night Raw ele tem sido mais interessante de assistir. E aí eu não sei se de repente uma redução no horário do SmackDown não ajudaria nesse sentido, a tornar o show um pouco mais dinâmico. Mas o fato é que essa semana o SmackDown, ele em alguns momentos ele deixou a desejar. E eu tava assistindo o show na televisão e eu me peguei assistindo o celular em alguns momentos, entendeu? Pegando o celular e vendo outras coisas. Então é uma coisa que a WWE precisa prestar atenção. Porque, sinceramente, gastar um tempão do show numa luta da Piper Niven com a Zelina Vega que não vai chegar a lugar nenhum, não faz muito sentido. Mas enfim, esse foi o nosso SmackDown dessa semana. Alavancou algumas histórias. Agora a gente está faltando 4 shows de cada show para nós chegarmos a WrestleMania. Então eu tenho certeza que agora as coisas vão acelerar e as histórias vão se definir. E a gente vai ter uma ideia de como vai ser o card da WrestleMania. Se você quiser continuar vendo os nossos vídeos, não deixe de maratonar todos os vídeos que estão no nosso canal. Todo dia, durante a semana, nós estaremos colocando um vídeo opinativo, o Sincerão do Dia, e vocês com certeza estão convidados a comentar e dar as suas opiniões nesse vídeo. Além disso, eu queria saber o que você achou do show do SmackDown dessa semana. Você achou que o show foi legal, que não foi legal? O que você achou sobre as diversas histórias que estão acontecendo? Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você está pensando. Eu tento responder ao máximo os comentários que vocês têm colocado, mas é muito comentário já, eu agradeço muito por isso. Então, não fiquem chateados se de repente eu responder um comentário e o seu não responder. E não deixe de acompanhar todos os nossos outros vídeos no nosso canal, porque eu tenho certeza que pode ter alguma coisa muito interessante para vocês. E, por fim, se você desejar conhecer e ver todos os comentários que nós fizemos sobre o The Rock e o John Cena e a necessidade deles na WrestleMania, o Jey Uso e ver se ele está preparado para ser campeão mundial, se a Io Sky deveria estar como campeã nesse momento ou não, se o Gunther é um bom campeão e se ele se compara ao Cody Rhodes, e se a Tiffany Stratton deve perder ou deve vencer na WrestleMania, assista essa playlist aqui que tem todos os nossos momentos sincerão do dia. Um grande abraço, até a próxima, a gente se vê do outro lado. Até lá!